Você já parou para pensar como seria a morte de um rei? Não uma morte qualquer, mas uma morte tão aterradora, tão cheia de angústia e sofrimento, que se tornaria a mais horrível e chocante da história bíblica? Prepare-se para ouvir uma história que vai muito além do que você imagina. Uma história que mistura orgulho, vaidade e uma justiça divina tão implacável que ninguém, nem mesmo os mais poderosos, conseguiria escapar. Agora, imagine este cenário. Um dia comum, aparentemente inofensivo, mas, no fim, ele será marcado para sempre como o dia da morte mais grotesca já registrada. A história de Herodes Agripa, um homem que governava a Judéia com o apoio absoluto de Roma, começa nesse cenário. Este não era um rei qualquer. Ele sabia como conquistar o povo, como agradar os poderosos, como exibir a fachada de um governante piedoso. Mas havia algo dentro dele, um desejo insaciável, um orgulho monstruoso que aos poucos tomava conta de sua alma. Ele se permitiu ser consumido pela glória, vazia do poder, acreditando que estava acima de tudo e todos. O que aconteceu a seguir, no auge de sua arrogância, foi algo que ninguém poderia prever. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia nos conta que Herodes, no ápice de sua grandiosidade, acabou pagando o preço mais alto possível por sua vaidade, sua própria vida. Uma morte não apenas física, mas simbólica, um castigo divino que o reduziu a nada, mostrando que nenhum trono, por mais poderoso que fosse, pode desafiar a soberania de Deus sem enfrentar as consequências. Essa história não é apenas sobre o fim de um rei, mas uma lição profunda sobre os perigos do orgulho e a inevitabilidade do juízo divino. O que parecia ser a coroação de um governante com aplausos e adoração, acabou se transformando em uma tragédia sem igual. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar profundamente sobre a natureza do orgulho, o poder de Deus e o caminho que leva à queda daqueles que se exaltam. Herodes Agripa era um homem astuto, um mestre nas artimanhas políticas. Ele sabia exatamente como manipular o cenário em seu favor, como se inserir nas cerimônias religiosas para conquistar o coração do povo judeu, como agradar aos poderosos e garantir sua posição. Ele entendia profundamente o jogo do poder, sabia quando sorrir, quando falar e quando se calar. Sua habilidade em navegar pelos círculos de influência e se fazer relevante entre os líderes da época era inquestionável. Porém, por trás dessa fachada de um governante calculista, seu coração estava vazio, sem verdadeiras virtudes, movido por uma ânsia insaciável por poder e glória. Mas o que Herodes não sabia, ou talvez não quisesse enxergar, é que seu coração estava dominado por uma ambição cega. Ele se via como alguém destinado a grandes feitos, alguém cujo nome seria eternamente lembrado. Mas ele falhou em perceber que sua verdadeira tragédia não viria de seus inimigos, mas de sua própria vaidade. Tudo começou em Cesareia, uma cidade portuária, imponente, feita para impressionar Roma. Ali, a grandiosidade era visível em cada pedra, em cada detalhe arquitetônico. E foi nesse cenário de esplendor que Herodes decidiu brilhar. Em uma grande celebração pública, ele apareceu diante da multidão com uma túnica feita de prata pura. O brilho da prata refletia a luz do sol de tal maneira que ele parecia quase luminoso, como se estivesse iluminado por uma energia celestial. A multidão, hipnotizada pela sua aparência deslumbrante e pela sua presença imponente, não resistiu. Começaram a gritar, exaltando-o, dizendo: "Esta não é a voz de um homem, é a voz de um Deus." O que deveria ser um momento de humildade e reconhecimento da posição divina de Deus, para Herodes, foi uma tentação irrecusável. Ao invés de corrigir as palavras da multidão, ao invés de lembrar a todos que ele era apenas um homem, Herodes se deixou levar pela adulação, pela adoração que o elevava a um status divino. Ele não apenas aceitou os elogios, ele os abraçou,
com o coração cheio de vaidade. Em sua mente, aquela adoração era mais do que um simples aplauso. Era a confirmação de sua grandeza, o selo de sua ascensão. Ele se colocou no lugar de Deus, permitindo que o orgulho e o desejo de ser exaltado o dominassem. Aquele que se via como invencível, que sentia o gosto do poder e da reverência, não sabia que naquele exato momento estava selando seu próprio destino. Sua queda estava a caminho, não por causa de um inimigo externo, mas pela própria decisão de se colocar acima de tudo, inclusive de Deus. O que parecia ser uma grande vitória para ele, um momento de triunfo pessoal, na verdade, era o princípio de sua destruição. Aquele momento, longe de ser o auge de sua glória, marcaria o início de sua tragédia. Uma tragédia que ele mesmo tinha construído, pedra por pedra, ao longo de sua vida de vaidade. Foi exatamente nesse instante, quando Herodes se sentiu como um deus, que algo invisível e imensurável começou a se mover. O texto de Atos 12:23, com uma clareza devastadora, descreve o que aconteceu a seguir. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e ele morreu comido por vermes. Esse relato não deixa dúvidas sobre a rapidez e precisão do juízo divino que caiu sobre Herodes, mas a verdade é que ninguém na multidão que o aplaudia naquele momento poderia prever a tragédia que se desenrolava bem diante de seus olhos. Imagine por um momento a cena. Herodes, o monarca orgulhoso, vestindo uma túnica de prata que o fazia brilhar à luz do sol, é abruptamente atingido por um golpe divino. Não houve nenhum aviso sonoro, como um trovão que rasgasse os céus, nem o alarde de um exército imponente vindo para o confronto. Não houve nenhuma batalha grandiosa, nenhuma guerra visível. Foi algo silencioso, quase imperceptível aos olhos humanos. Mas o impacto foi absoluto. A dor que Herodes começou a sentir foi instantânea e devastadora. Ele, que se considerava invencível, que pensava ser adorado como um deus, foi tomado por uma dor excruciante e imensurável. Sua primeira reação foi cair no chão, gritar em agonia, tentando entender o que estava acontecendo. Seu corpo, antes imponente e glorioso, agora começava a se desintegrar diante de todos. O que ninguém esperava, porém, foi a lentidão desse castigo divino. Não foi uma morte rápida, mas uma agonia prolongada, quase como um símbolo do sofrimento daqueles que se exaltam diante de Deus. Herodes agonizou durante 5 dias, segundo relatos históricos de Flávio Joséfo. Imagine a cena. O grande rei, que antes era celebrado e adorado como uma divindade, agora era um homem sem forças, sendo consumido pela dor. Seu corpo, que antes irradiava poder e majestade, começou a se deteriorar diante dos olhos da multidão, cada vez mais tomado por vermes. O brilho da sua túnica foi eclipsado pela podridão que tomava conta de seu corpo, e o que antes era um ser humano de poder absoluto tornou-se um espetáculo de sofrimento e corrupção. Essa não foi uma morte comum, mas uma manifestação poderosa da justiça divina. Não foi uma simples consequência natural ou uma doença sem explicação. Foi um ato divino, implacável e visível para todos que testemunhavam. O rei, que antes recebia reverência e adoração, agora era um símbolo de que ninguém, por mais alto que esteja, pode se colocar acima de Deus sem enfrentar as consequências. Herodes não foi simplesmente consumido pelos vermes. Ele foi consumido pelo seu próprio orgulho, e isso foi visível para todos os que estavam ao seu redor, tornando a cena ainda mais angustiante e cheia de significado. A morte de Herodes foi muito mais do que um simples castigo físico. Ela foi uma manifestação visível e aterradora do juízo divino. O que aconteceu com ele serve como um símbolo poderoso, uma lição profunda de que o orgulho humano, por mais imenso que seja, não pode desafiar a soberania de Deus sem enfrentar as consequências.
Sua morte não foi apenas uma punição por um pecado individual, mas uma metáfora viva do que acontece com aqueles que se exaltam acima de Deus. Na Bíblia, vermes estão intimamente ligados à corrupção, ao juízo divino e ao destino dos ímpios. Em Isaías 66, 24, somos alertados: o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Essa imagem dos vermes é extremamente simbólica, representando não apenas a decadência física, mas a degradação moral e espiritual que ocorre quando alguém se coloca no lugar de Deus. Herodes, consumido pelos vermes, não estava apenas enfrentando um castigo físico. Ele estava se tornando um exemplo claro e público de que ninguém, por mais poderoso que seja, pode escapar da justiça divina. A tragédia ainda é mais intensa quando percebemos que Herodes não morreu imediatamente. Sua morte não foi uma solução rápida, mas uma agonia lenta e prolongada. Ele não experimentou um fim glorioso ou repentino. Ao contrário, ele foi forçado a viver uma tortura insuportável durante 5 dias, um sofrimento físico que refletia a profundidade de seu pecado. A morte de Herodes foi um processo agonizante de deterioração diante dos olhos da mesma multidão que antes o aplaudia. Aqueles que o exaltavam agora eram testemunhas do seu colapso, e sua queda não foi apenas física, mas espiritual. Ele, que se via como um Deus, foi reduzido a um exemplo vivo de como o orgulho pode levar à destruição. Essa morte horrível foi mais do que uma simples punição. Foi uma advertência clara e implacável de que a soberania de Deus não pode ser desafiada, sem consequências. Herodes foi consumido por vermes, mas sua verdadeira corrupção estava em seu coração. E esse era o verdadeiro juízo que ele enfrentou. A morte de Herodes não é apenas um episódio aterrador registrado na Bíblia, mas também uma profunda lição espiritual que ainda ressoa em nossos dias. Cada detalhe dessa tragédia serve como um reflexo do que acontece quando um ser humano se coloca no centro da própria vida, ignorando a soberania divina. O que podemos aprender com a morte de Herodes? A primeira lição é clara e direta. Deus não divide sua glória com ninguém. Não importa o quão poderoso você seja um governante, um artista ou qualquer ser humano. A busca pelo reconhecimento e pelo poder absoluto entra em confronto direto com a soberania de Deus. Quando Herodes aceitou a adoração, que deveria ser direcionada apenas a Deus, ele ultrapassou um limite perigoso. A Bíblia é enfática sobre isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Isaías 42, 8. A glória de Deus não pode ser usurpada, e aquele que tenta tomar o lugar de Deus enfrenta as consequências de sua própria arrogância. O próprio Herodes, ao se ver exaltado pela multidão, não percebeu que estava se colocando como alvo da ira divina. O desejo humano por poder e reconhecimento é natural, mas quando se coloca no centro da adoração, isso se torna um ato de rebelião contra o Criador. A segunda lição que podemos aprender com o juízo que Herodes enfrentou é que o juízo de Deus pode vir de forma silenciosa e inesperada. Herodes não foi avisado por um profeta. Não houve grande manifestação celestial que indicasse que a morte estava próxima. Não houve trovões ou relâmpagos no céu. Não houve o som de uma trombeta anunciando sua queda. O julgamento divino, naquele caso, veio como um toque silencioso e implacável. Em um instante, Herodes estava no auge de sua glória, e no próximo estava sendo consumido pela dor e pela podridão. Muitas vezes, as ações de Deus não são acompanhadas de sinais estrondosos. Elas acontecem em silêncio, mas com uma precisão absoluta. O juízo de Deus não depende de grandes espetáculos ou de grandes sinais visíveis. Ele se manifesta de formas inesperadas, mas sempre com a mesma certeza. Quando ele decide agir, não há força humana capaz de detê-lo. E, finalmente, a terceira lição que podemos extrair da queda de Herodes é um chamado urgente
a humildade verdadeira. O rei, ao se colocar no lugar de Deus, caiu em sua própria vaidade e orgulho. Em Tiago 4,6, a palavra de Deus nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é uma barreira espiritual, algo que nos afasta da verdadeira comunhão com Deus. Ao aceitar a adoração da multidão, Herodes demonstrou que o orgulho tomou conta de seu coração e, ao fazer isso, ele fechou o caminho para a graça divina. Deus resiste aos que se exaltam, mas se aproxima dos humildes. A humildade não é uma fraqueza, mas uma força poderosa que abre as portas para a graça de Deus. Quando nos reconhecemos como seres limitados, dependentes de sua misericórdia, Deus nos eleva. A queda de Herodes é um lembrete claro de que a soberba e o desejo de poder são os maiores obstáculos para uma vida plena com Deus. Ao buscar a glória para si, ele se afastou da fonte verdadeira de toda a glória, que é o próprio Deus. Essas lições não são apenas para Herodes. Elas nos desafiam a refletir sobre nossas próprias atitudes, desejos e o lugar que damos a Deus em nossas vidas. O orgulho, o desejo de ser exaltado e a busca pelo poder são inimigos silenciosos que nos afastam de uma vida de humildade e graça diante de Deus. Que possamos, ao refletir sobre a morte de Herodes, buscar um coração humilde, reconhecendo a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida e jamais tentar ocupar o lugar que pertence a Ele. A história de Herodes não é apenas um relato de um homem que morreu de maneira horrível. É uma advertência divina sobre os perigos do orgulho e da vaidade. Herodes foi um homem que, ao buscar a glória para si, acabou sendo destruído. Sua morte é um símbolo de que nenhum trono humano é seguro se não reconhecer a soberania de Deus. Hoje, não somos cercados por multidões que nos aclamam como deuses, mas o coração humano continua a ser tentado pelo orgulho, pelo desejo de reconhecimento e status. Será que você está colocando a si mesmo no centro da sua vida? O que você tem buscado? Glória própria ou glória de Deus? O convite é claro. Arrependa-se. Busque a humildade verdadeira e viva uma vida que honra a Deus em cada atitude. Porque, como diz Filipenses 2:8-9, Jesus, sendo Deus, se humilhou e tomou a forma de servo, e por isso Deus o exaltou soberanamente. A morte de Herodes é um lembrete de que o orgulho e a vaidade podem nos destruir, mas Deus, em sua misericórdia, nos oferece a chance de reconhecer sua soberania e viver uma vida de humildade diante dele. Não espere que o juízo divino precise interromper sua jornada. Hoje é o dia de reconhecer que Deus é o único digno de toda glória e honra. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que mais vidas sejam impactadas pela verdade de Deus. E, acima de tudo, desça do trono do ego e entregue sua vida a Deus. Ele é o único rei que merece ser exaltado. Se inscreva no canal para mais conteúdos que edifiquem sua jornada espiritual. Que Deus abençoe sua vida e que você sempre busque a humildade verdadeira e verdadeira exaltação que vem de Deus. Até a próxima.